pessoal, sejam muito bem-vindos a Manequim. Eu sou a Isabelle de Lima e hoje a nossa conversa é muito especial. Estamos aqui hoje com Dina Noebauer, uma pessoa assim, ó, que vai falar um pouquinho sobre algo que toda mulher ama, que são joias. Seja muito bem-vinda, Dina. Ah, obrigada, Isabela. Obrigada mesmo. Dina, para a gente começar aí esse bate-papo, eu queria saber um pouquinho sobre o seu trabalho e que você também explicasse para aqueles que ainda não conhecem muito do que você faz, qual que é o trabalho da Dina. Bom, eu sou designer de joias, eu sou formada em desenho industrial, né? E também tenho especialização em moda e mestrado em semiótica. E quando eu comecei a fazer design, design de produto, e eu optei por joalheria. E aí acabei indo para esse lado, aí estudei joalheria, estudei gemologia e comecei a trabalhar como designer de joias. Claro, fiz curso de ourivesaria, enfim, todos os cursos pertinentes à área, né? Mas hoje eu só trabalho como designer de joias. Já fui professora de design, né? De joias, de materiais de processo, tudo na área de joalheria. Mas a minha paixão é por desenhar joias, né? Então A eu gente, continuo. eu não te julgo, tá? Também sou apaixonada por joias, apesar de não saber desenhar nada, sou apaixonada por joias também. Quem não é apaixonada por joias, Né? né? Dá um encanto na gente, deixa o look tão mais elegante, bonito. Dina, o seu trabalho também, ele tem um pouquinho ali de upcycling, né? Também das joias. Você poderia explicar como você faz isso? Então, eu sempre gosto de misturar materiais, né? Eu trabalho muito com ouro, né? Que é o material que eu uso bastante. Assim, eu não trabalho muito com outros materiais, tipo outros metais, que seria prata, aço e latão, essas coisas que onde fazem acessórios, né? Então, eu trabalho com ouro sempre agregando um outro material que, no caso, tipo madeira, né? E capim dourado, borrachas de silicone, mas sempre procuro usar diamante, ouro, pedras brasileiras e com esses materiais, né? Que eu acho que fica uma peça super bacana. Eu já fiz solitários com um aro de coco e a parte de cima um citrino e com ouro. Inclusive, assim, foi um diamante para mulher moderna, né? Aquele solitário para mulher moderna, né? Então, eu gosto muito de agregar esses materiais. Já usei tecido, aqueles tecidos de aninhagem, daqueles sacos de feijão que você compra, né? Antigamente comprava aquelas sacas. Eu transformei aquele material, aquele tecido, né, com fios de ouro e fiz uma peça que foi uma gargantilha, que foi bem bacana, assim. Foi um trabalho bem bacana mesmo, que eu acabei usando até no meu projeto final do mestrado. Nossa, que bacana, Dina, né? Eu confesso, eu nem sabia que dava para fazer tantas joias com esse monte de material diferente, né? Acho que a gente está acostumado sempre a ver ali a questão do ouro, da prata. Então eu acho até curioso saber de tudo isso. Que legal, gostei muito do seu trabalho. E você também tem já bastante tempo nessa área, né? Tem alguma peça ou alguma coleção que te marcou mais? Olha, uma peça que me marcou bastante foi quando eu fiz uma coleção, né, uma peça de cavalo, que era o cavalo marinho, né, e que foi usado pela Suzana Vieira numa novela Tudo por Amor e pela François Forton. Então essas peças foram muito bacanas porque assim, ó, eu acabei desenhando para um negócio, para uma situação e acabou parando no colo dessas atrizes que eram o ícone da época, né? Então essas peças me marcaram bastante, tanto é que eu não vendi até hoje, assim, todo mundo que quer comprar, eu falo, ai, não, deixa aqui, vai um acervo meu pessoal e acabo não vendendo. E também tem uma outra peça que foi uma alça de sutiã que eu fiz toda em ouro, né, que eu achei bem bacana, porque era uma coisa assim que eu não pensava, que eu pensava que não ia dar certo, né, porque uma alça para sustentar um sutiã, né, que né, tem um peso do seio e tal. Falei, isso não vai dar certo. E acabou dando certo e que fiquei bastante feliz assim com o resultado e com a proposta e com a usabilidade da peça. Ok, estou um pouquinho chocada. Acho que eu não esperava ouvir uma resposta dessa. Uma alça de sutiã.
É uma alça de sutiã bem bacana. Nossa, eu imagino o desafio quando você pegou esse projeto e falou, ok, eu vou ter que colocar a mão na massa aqui, fazer isso aqui funcionar. Todas as minhas peças são muito desafiadoras, né? Então, eu também fiz uma coleção de renda de biuro, onde eu usei um fio de 0,003 milímetro. Ele era tão maleável, assim, que daria para tecer a renda com ele, e eu fiz isso, né? A gente teceu a renda com fios de ouro, 18, e fiz toda uma coleção inspirada na renda de biuro. Na verdade, eu fiz uma pesquisa da renda do Nordeste, para ver a diferença entre a renda que nós temos em Santa Catarina, né? E a renda do Nordeste, que são traços bem diferentes, pontos bem diferentes. Eu acabei fazendo então essa coleção, um mix assim da renda de biuro de Santa Catarina com a do Nordeste. Ficaram peças maravilhosas. Então eu sempre faço coisas assim fora do. Eu sou um pouco anti-joalheria, né? Então eu procuro fazer joias fora do padrão joalheria, porque senão eu vou estar competindo com a joalheria. É claro que eu já desenhei para grandes fábricas, né, de joias, mas eu, Dina, designer de joias que assino essas peças, geralmente eu assino uma peça mais artística, né, mais não tão convencional. E Dina, você comentou, né, que você estuda realmente os materiais de diversas partes do país. E você hoje, depois de mais de 20 anos de carreira, né, você vê alguma diferença em trabalhar com materiais 100% brasileiros e com aqueles que são vistos até meio padronizados fora do nosso país? Eu vejo uma diferença, porque não tem uma identidade, né? Se você mora no Brasil, você tem que criar uma identidade brasileira, né? Do nosso país. A gente é rico em referências, em várias coisas, né? A gente tem muita coisa bacana aqui. Então, eu acho diferente, porque essas joias lá fora foram feitas para eles, né? Dentro do mundo deles, do universo deles. Então, a gente, né, embora eu faça bastante exposição fora, inclusive estou indo agora para uma exposição em Nova York, né? Então, assim, mas eu faço a minha peça com a identidade brasileira, né, do nosso país, né, que tem essa coisa bacana, que você chega lá fora, olha, não, realmente é uma peça de uma design brasileira. E você tá aí toda chique, né? Falando de exposição em Nova York, você foi recentemente para Paris. Como que foi essa experiência na Semana de Moda de Paris? Então, Semana de Moda de Paris. Eu tive agência de modelos por 20 anos, né? Trabalho como design de joias uns 30 anos, mais por aí. Mas eu tive agência, nesse meio tempo, eu tive agência de modelo por 20 anos. Eu fui franqueada da Ford Models aqui em Santa Catarina. E depois eu meio que abandonei a franquia da Ford e continuei com a minha agência, que eu só trabalhava internacional. Então, eu fazia todas as semanas de moda como agência, como uma dona de agência. Então, eu fiz todas as semanas de moda que você possa imaginar e todas as modelos que você possa imaginar, lindas, maravilhosas, inclusive Camila Queiroz, Isabela Eig, enfim, um monte de meninas passaram por mim. Entendeu? Então, eu sou uma transformadora, não só de joias, não só de materiais, como de ser humano também. Eu sou uma criadora de talentos. Eu me acho assim, uma criadora de talentos, porque quem não gosta de ver alguém, uma modelo numa capa, quer dizer, a gente fala um produto seu, né? Porque uma modelo aqui em Santa Catarina, você começa com elas aos 13 anos, 12 anos, né? Então, você cria. Eu criei muitos modelos e as minhas criações estavam em várias capas. Isso, para mim, como dona de agência, era uma coisa maravilhosa, né? Então, eu fiquei 20 anos com a agência. Em 2019, eu tive uma paralisia facial por conta do estresse, justamente por conta das modelos, porque a gente já estava numa pandemia, né? Só que aqui no Brasil não tinha pandemia, mas sim lá fora, e o mercado e os gringos mandando as modelos de volta, né, para o Brasil por conta da pandemia. Eu até a gente, como dona de agência, explicar para os pais que as modelos estavam vindo, voltando, não porque elas não eram boas, não porque não, explicar toda a situação para os pais, que é bem complicado. Então, isso gerou um estresse muito grande e eu acabei tendo uma paralisia facial de Bell por conta disso. Em 2021 eu larguei tudo, se vou, não quero mais agência, e algumas das modelos minhas foram para Joy Models, que o meu irmão como booker foi juntos, né, para cuidar das modelos, e aí eu encerrei essa parte. E aí veio, assim, muitos clientes que já eram meu da agência começaram a me pedir para fazer trabalhos como influenciadora,
que antes eu recebi esse convite, mas não fazia porque para não competir com as minhas meninas, com as modelos, né? Que eu não achava antiético. E aí começou a ver essa propaganda, ai, como eu fui bailarina, como eu danço, né? Fui bailarina clássica por muitos anos. Então veio vários convites, vamos fazer uma parte de sapatilha de ponta, tudo, alguma coisa moda ligada ao balé. E aí eu comecei a trabalhar, e aí fiz vários trabalhos para a Lancôme, que inclusive foi a Lancôme que me lançou como influenciadora, me convidando para ser influencer deles. E aí comecei a trabalhar com isso, e esse ano eu fui para Semana de Moda como influencer, né? Foi bem bacana, foi uma experiência muito bacana, muito gratificante, porque é diferente de você ir como agência, como dona de agência de modelo, né? É uma outra proposta. Então foi muito bacana, eu passei por várias experiências, fazer fit em loja para poder vestir as roupas para depois ir para o evento. Isso tudo foi muito bacana para mim, foi uma novidade, eu pude sentir na pele o que os modelos realmente sentem, né? Então foi um outro lado que eu aprendi bastante, assim, foi muito gratificante. Meu Deus, quantos lados artísticos, né, gente? Bailarina, designer, agência de modelos. Meu Deus, você tem assim um currículo e tanto, hein? Tem, sim, bastante. Meu Deus, tenho 60 anos, né? Então, tu tem que passar por várias coisas, né? Senão você não tem história. Exatamente. E Dina, como que surgiu em você o desejo realmente de começar a criar joias? Como foi a criação da sua primeira coleção e como que ela se difere hoje das coleções, né, mais atuais que você já faz? Olha, quando eu comecei a desenhar a primeira coleção, era assim muito medo, porque eu sempre tenho um medo, não é um medo do desafio, eu sou muito perfeccionista. Entendeu? Para mim tem que ser muito certo, tem que dar muito certo, tem que ser muito bacana. Eu não posso desenhar, eu simplesmente desenhar, eu tenho que fazer o desenho. O que que aconteceu? Mesmo formada já em design, eu contratei uma designer de joias de São Paulo, a Cláudia Petrella, e ela veio até Florianópolis e me deu todo assim, uma aula sobre designer de joia, como desenhar, enfim, embora eu já tivesse, né, faculdade de design. Aí eu comecei, fiz uma coleção, e na época nós tínhamos o Instituto Brasil, nós tínhamos o IBGM, né, nós temos ainda, mas era uma instituição bem forte para nós, designer de joias. E nós tínhamos a FENIGE e tal, então que nos dava esse suporte. E tínhamos bastante concurso, que era o da Anglo Gold, tinha um de diamante, que agora até esqueci o nome, enfim, e os concursos do IBGM. E eu sempre participava desses concursos, porque esses concursos são muito desafiadores, né? Ele te desafia, porque você tem que ser o melhor para poder ganhar. Então, eu participava desses concursos, claro, nunca fui a primeira, em primeiro lugar, claro, teve um que eu ganhei, que foi do Brasil 500 anos, que eu fiz com a peça inspirada em Juarez Machado, nas obras de arte de Juarez Machado, e aí eu acabei ganhando esse concurso, que foi bem bacana. Mas aí eu fiz, em outros concursos, fiz suspensórios, fiz camiseta da Hering, bordada com fios de ouro, enfim. Então, esses concursos me levaram a ter mais o quê? Mais criatividade, porque nesses concursos você tem que ser mais criativa, muito criativa. Então, eu vejo que a diferença do meu produto de antes, do começo para hoje, assim, é bem diferente. Antes eu tinha um desenho mais tímido. Hoje eu tenho um design mais ousado, porque eu sei que eu posso, eu sei até onde eu posso ir. E como que o seu trabalho de designer também auxilia como uma forma terapêutica para a Dina, como pessoa? Quando eu estou muito estressada, eu desenho muito, muito, muito. Eu faço muitos desenhos cabeludos, aqueles cabeludos que eu falo, sabe por quê? Que você desenha, desenha, desenha e não dá acabamento? Eu faço vários daqueles desenhos. Tomo muito café, que é uma terapia para mim. Aí depois que eu estou bem calma, eu vou e vou lapidando os desenhos. Então, e não só isso, eu escrevo muito, porque eu começo a pesquisar para fazer um desenho e acabo escrevendo muito sobre o que eu quero. O que que aquela joia tem que representar? Então, tipo assim, porque eu falei, ó, eu fiz uma coleção inspirada em tal coisa. Porque é um abstrato, né? Você vai ver uma obra abstrata, cada um tem um olhar para aquilo, né?
Cada um vê de uma forma. Então a joia eu falo, ó, fiz inspirado em alguma coisa. Mas você não faz um desenho, né, milimetricamente sobre aquilo que você está falando. Ah, eu não fiz um desenho sobre o Louvre, que eu fiz uma coleção milimetricamente desenhando, né, o prédio do Louvre, sei lá o quê. Né, você faz uma alusão àquilo. Então, para a pessoa entender, você realmente assim tem que escrever, diagnosticar aquela sua peça para que a pessoa consiga ver. Tipo agora, fiz uma coleção inspirada, essa que vai para Nova York, inspirada no blues, nos instrumentos musicais usadas por blues, porque o blues não usa todos os instrumentos musicais, ele usa o teclado, a gaita de boca, parece, e mais um outro. Eles não usam trompete. E eu fui num dos shows de blues em Chicago, que eles usaram trompete. Isso me chamou muito a atenção. E aí eu fiz uma coleção inspirada no blues, mais especificamente o trompete, que foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. Que legal isso, Dina. Então você realmente viaja o mundo também, a fim de estudar para realizar as suas peças, né? Não somente dentro do Brasil, mas em outros Não, lugares é, também. eu procuro trazer essas características de fora, tipo, eu falo, inspirações, mas trazendo sempre um traço brasileiro, usando as gemas brasileiras, que ela dá uma outra coisa, uma outra cara para a peça, né? Porque lá fora eles quase não usam gemas brasileiras, eles usam muito diamante, né? Porque para eles, né, nem sei se é o design que valoriza a peça lá, que valoriza lá é a quantidade de diamantes que eles colocam, né? E Dina, eu acho que uma Então, curiosidade que todo mundo que gosta um pouquinho aí de joias tem também é qual é o material que você já trabalhou e que você considera mais difícil de ser trabalhado? E o porquê? o ferro e o aço, caramba, é muito difícil de manusear e de trabalhar com eles. E tanto é que eu não trabalho. Teve uma menina que ela estava fazendo o doutorado dela, e ela usou até um livro que eu tenho no Prelo, né, que eu até hoje não terminei, e ela estava fazendo joia em aço, e ela fazia um curso comigo de materiais. E ela fez essa joia em aço. Eu falei, você é muito corajosa, porque eu não consigo trabalhar com aço. Para mim é o material mais difícil. Você tem alguma gema, principalmente uma gema brasileira, que seja a sua preferida, que você olha e fala, ok, essa é a minha marca registrada? O citrino. Gente, assim, ó, você não tem noção. É uma gema, uma pedra, uma gema, que para alguns joalheiros ou para algum design, ela tem, mas o citrino para mim é uma das pedras que eu mais aprecio. Eu uso bastante, claro, eu uso esmeralda, uso outra, é, o, uso muita safira que eu gosto, mas o citrino, por mais que eu não vou usar, eu sempre compro para deixar aqui comigo, para numa próxima oportunidade usar. É impressionante. Já deixa de estoque. De estoque, exatamente, porque eu sou apaixonada por citrino. E Dina, você falou, né, que vai agora para os Estados Unidos, mas você está trabalhando atualmente em uma nova coleção? Eu acabei de fazer essa coleção, né? Que foram 3 peças, 4 peças dos instrumentos musicais e mais 4 peças do Tentáculos, que eu fiz uma peça toda inspirada nos tentáculos, né? E mais um anel solo que eu fiz, que ele faz uma analogia à moda de hoje. Nossa, que interessante. E agora eu queria só que você deixasse aqui pra gente as suas informações básicas, o seu site, para que as pessoas que estão assistindo a gente possam também acessar e conhecer o seu trabalho. Tá, eu tenho meu Instagram, que é Dina Neubauer, Dina Neubauer, e tem outro Instagram das joias, que é Dina Neubauer Jewelry, e tem o www.dinanoibauer.com. Gina, eu gostaria muito de agradecer você por essa participação. Eu acho que é sempre muito rico, né, a gente trazer informação, principalmente de alguém que é especialista em algo que está aí no nosso dia a dia. Acho que assim como a maquiagem, como a roupa, a joia ela traz esse poder assim para a mulher ou para qualquer pessoa que a use. Então, muito obrigada. Nós aqui da Manequim agradecemos muito a sua participação. Eu que agradeço, amor, e muito obrigada mesmo, tá bom? E se você quiser continuar acompanhando os conteúdos aqui da Manequim, continue acompanhando os nossos canais e redes sociais oficiais e, claro, acessando o nosso site.
Nós vamos ficando por aqui e até mais!